Fala pessoal, aqui quem fala é o Newton Oliveira, o host número 1 do Caravela Talks. Estamos começando o segundo episódio. Com quem? Nada mais, nada menos que Luiz Gama, um pastor abençoado que faz parte da nossa história. Fala, Luizão! Como é que tá? Muito bem, graças a Aleluia! Deus. Como é que o senhor tá hoje? Acordou? Disposto? Animado para Animado? poder passar umas informações importantes aí Aleluia! para nossos queridos caravelas. Aleluia! Rapaziada, nós estamos aqui no segundo episódio. Nós vamos falar sobre gestão financeira e sobre algumas experiências de vida. Hoje nós estamos aqui com um homem de Deus, um homem direcionado, um empresário grande, uma pessoa que vem impactando geração e vem fazendo a diferença onde ele está instruído, onde ele está colocado. E a gente quer passar isso para vocês, a gente quer passar esse momento, esse conhecimento, essa história, que muitas vezes, por não ter tempo, a gente não consegue, né, dedilhar. Que eu sei que o pastor tem uma história, hein, forte. E aí, pastorzão? Exatamente, nós estamos aí, né? Primeiramente, eu quero dizer para todos, antes de chegar a ser pastor, a ser contador, né? A gente é filho. Primeiro nós somos filhos, depois nós somos esposo, depois nós nos tornamos pais, e aí, por sequência, aí nós vamos para a profissão, né? Contador e pastor, ministério, a qual nós estamos aí conduzindo uma igreja, um povo e ensinando, né? E o ensino ele é muito importante para todo mundo. Então nós estamos trazendo aqui, né? Estamos trazendo aqui informações importantes sobre gestão financeira, sobre organização, né? E isso daqui vai impactar muitas pessoas porque é algo necessário para a sociedade, não somente para as pessoas da igreja, não somente para o empresário, mas para a sociedade em si. Uhum. A gente tem participado de um estudo aí, de um desenvolvimento, que uns caras fortes estão fazendo, e a gente tem visto que realmente a gestão financeira e posicionamento e algumas instruções que são simples às vezes no nosso dia a dia faz total diferença. E ter o pastor como contador, como alguém de liderança na nossa vida tem feito com que a gente chegasse a este momento de abrir novos horizontes, novos negócios. E é muito importante a gente ter esse tipo de pessoa à nossa volta, porque a gente nos impulsiona a crescer, né? Eu sou muito novo, né? Não sou muito velho, mas é, perto do que aonde eu estava inserido e com as pessoas que eu caminhava, a gente não tinha uma visão clara. A gente tinha sonhos, mas não tinha metas e nem objetivos. Então acabava que, né, não adiantava nada os sonhos. Aqui a gente viu que foi totalmente diferente, porque a gente pegou pessoas estruturadas, com sonhos e objetivos também, mas que vieram fazendo pouquinho em pouquinho, instruindo de pouquinho em pouquinho, até que a gente conquistasse alguma coisa. E isso é muito importante para nós que somos muito jovens, porque a gente está perdido. Literalmente, a gente fica perdido em muitas situações da nossa vida e ter uma referência, isso é muito bom. E através dessa referência, nós estamos aqui hoje trazendo ensinamentos e pensamentos e instruções para crescimento, né? Isso é muito bom porque a gente tem que aprender a gerir a nossa vida, né? A gestão financeira em si, ela vai te trazer oportunidade. E esse negócio, o Nilton também, ele é um empresário, então Ah, eu tenho que falar isso daqui, que o cara também é fera e tá levando aí conhecimento para a empresa dele, para o negócio dele. E acredito, né? Nós acreditamos que o negócio vai prosperar, porque amém. quando nós aplicamos a organização, a gestão financeira em nossa vida, nós alcançamos grandes oportunidades, né? Porque o que vale nós é receber a oportunidade não tendo gestão, não tendo organização. Não vale nada, Vale porque na hora que a oportunidade chega, você está sem reserva, você está sem condição. Então, a gestão ela vai te proporcionalizar isso. Na hora que a oportunidade chegar, você vai estar ali organizado, preparado para assumir uma responsabilidade, fechar um negócio, fechar algo que vai trazer grandes projetos para a sua vida, para sua família, para as pessoas que estão à sua volta. Então, a organização financeira, ela tem várias regras, né? E muitas pessoas já devem ter estudado sobre isso, já devem ter visto sobre isso, que
são as regrinhas, né? Não gastar além do que ganha, ter clareza de receita, de Guardar dinheiro, despesa, gastar bastante guardar dinheiro. dinheiro, ter uma reserva, né? E ter uma renda extra. Então, a maioria já conhece, já sabe das regrinhas. Uhum. Porém, muitas pessoas não conseguem, né? Você aí, talvez, você não consegue seguir a A regra, procrastinação né? bate forte. É O ser disciplinado cara em algo. sai da Você disciplina, até quer, até né? A que maioria das pessoas querem isso. bota lá na Querem ter meta. uma organização, mas não sabe como conseguir. E é isso que a gente quer trazer hoje aqui, uma informação importante, algo para você conseguir ter disciplina, né? Nessas regrinhas da organização E é financeira. importante ter essa disciplina e constância, né? A gente fazer constante, porque nada é conquistado do dia para noite, nada vem assim. É uma constância. E essas regras fazendo a gente ter essa disciplina, a gente vai percebendo que coisinhas pequenas, de pouquinho em pouquinho, aquele negócio começa a se tornar grande. E isso é que é importante, a gente entender que é o processo e não o resultado. É o processo que faz a gente chegar no lugar e não o resultado. Porque muitas pessoas olham assim, nossa, Luiz Gama hoje é um contador grande, um pastor grande, tem várias ovelhas, vários empresários estão debaixo dele, ele está ali voando, né, está conquistando muita coisa. A gente também tem nossos pastores presidentes ali, Alex e o pastor Alexandre, que estão lá em cima, fazendo reuniões, assim, com pessoas que a gente nem imaginava, e as pessoas olham assim, nossa, os caras estão voando, hoje os caras conquistaram. Só que não sabe a história dos caras que começaram lá em 89, há muito Exatamente. tempo atrás, plantando de pouquinho em pouquinho. O pastor Luiz, que começou lá. E uma coisa que eu queria fazer, antes da gente entrar nessa... Pá, o que foi que aconteceu? Qual que foi o momento chave na sua vida que... O encontro com Deus que fez você mudar, assim? Do Luiz que era, o jovem Luiz, pro cara que é hoje. Essa é uma pergunta interessante, né? Porque quando Deus ele colocou algo no meu coração para poder a gente chegar onde a gente chegou, é, a gente teve alguns obstáculos, né? Alguns paradigmas a qual a maioria das pessoas enfrentam, que é a incerteza, né? Saber o que ela quer fazer, como que ela vai fazer. E quando aconteceu isso comigo, eu estava num momento de sonho, sonhava demais. Sonhador. Só que quando aquele sonho, ele me deixava estagnado, sabe? Eu não via como fazer, como sair daquilo. E eu ficava deitado na minha cama, Sonhando. sentado no sofá, sonhando. Até que um dia Deus falou comigo: Ó, você vai ser grande. Ah, essa frase é. Aí eu fiquei pensando, né? Como que eu vou ser grande? Como é que eu vou ser Se eu grande? não tô me levantando do sofá, não O tô, que né? vai fazer eu ser grande? Que Ah, vai ser? Como que vai ser isso, né? E aí você começa a indagar Deus, começa a falar com Deus. E Deus começou a me dar estratégias, Deus começou a mostrar coisas para mim. Colocou pessoas, olha, você precisa fazer faculdade. precisa. Olha, você precisa, para você alcançar esse sonho, qual que é o seu sonho? E aí eu lembrei do meu sonho e falei, cara, eu quero ser um grande empresário. Eu quero ser um grande empreendedor, quero ajudar as pessoas, ajudar os empresários. E aí, para descobrir essa profissão de contador que sou hoje, foi através disso, através da faculdade, a qual eu me encontrei e falei, não, a contabilidade vai É o, fazer com que é eu o caminho. ajude grandes empreendedores, grandes empresários, que é algo que eu sonhava. Ah, Então, quando Deus colocou essa estratégia no meu coração, comecei a falar com ele, você vai ser grande e tal, eu comecei a falar, não, eu tenho que buscar isso, buscar conhecimento, buscar estar inserido nesses lugares. E aí foi onde Deus começou a me levar. Foi onde Deus começou a abrir as portas para mim, chegar aleluia. onde eu estou hoje. E isso é muito maravilhoso, porque o sonho, ele é o pontapé inicial. É, Depois, a ação. palavra de A Deus. palavra de Deus. E Segundo, terceiro, a ação. ação, né? Mas, mas é interessante que a história se repete, né? Deus dá um direcionamento, Deus dá uma visão, Deus dá um sonho pra gente. Só que se a gente não se levantar e correr atrás, não vai. E eu tava na mesma situação que o senhor esse tempo atrás. Tava pensando, Deus falou que eu ia ser grande, Deus falou que eu ia voar. Eu falei, meu Deus, eu vou ser grande como? Mesma questão, mesma pergunta, como que eu vou ser grande? E tendo pessoas do lado, a mesma coisa, tendo pessoas instruídas por Deus, com capacidade de nos mostrar e nos dar um direcionamento, fez com que, ó, vai assim, comece aqui, comece ali, comece a
a ter uma atitude aqui, uma atitude lá. E é interessante, porque a gente sonha, e uma frase que o pastor Alexandre falou, que é: a bênção vem com trabalho. A bênção vem com trabalho. E às vezes a gente sonha grande, sonha naquela bênção maravilhosa, mas não quer trabalhar, cara, não quer trabalhar. Exatamente. E uma coisa que eu peguei fazendo durante a semana, que eu fiquei assim, tá, a bênção vem com trabalho. Mas eu tô trabalhando pra caramba e não tô sendo abençoado. Aí vem um Deus, falou assim: nem todo trabalho é bênção, mas toda bênção vem trabalho. Então você tem que estar ciente do que você está fazendo. E esse negócio que o senhor falou, né? Que é o que vai fazer, qual que é o trabalho, qual que é a porta, qual que é a coisa que eu vou aprender para que vai agregar para me chegar no sonho. Os passos pequenos que vão agregar. E às vezes a gente está fazendo muito trabalho, mas são coisas desnecessárias na nossa vida, coisas que não vão agregar no nosso sonho, no nosso objetivo. E por isso que a gente fica cansado. Ah, não, tô trabalhando, tô trabalhando, mas você tá patinando no mesmo lugar, cara. Você tá trabalhando em coisas que não fazem sentido pro seu sonho. Então, não adianta. Uma coisa que meu pai falou, acho que ontem, ele falou assim, cara, as pessoas olham pro Elon Musk e falam bem assim, cara, esse cara é louco. Subiu o foguete e explodiu lá. E eles estão comemorando. E as pessoas não entendem mesmo, mas para ele, aquilo dali foi o resultado de muita pesquisa que trouxe outras informações para que ele possa melhorar, 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 melhorar. E hoje o foguete tá dando ré, cara. Ninguém falava que o foguete não dava ré. E hoje o foguete dá ré. Por quê? Porque o cara correu atrás do seu sonho e focou nas áreas que faziam com que o seu sonho, né, convergisse pro seu sonho, pro seu objetivo. Isso é muito importante quando Deus dá um direcionamento pra gente, é focar nisso, é focar naquilo que vai agregar valor para a gente chegar no nosso objetivo, no nosso sonho. Você falou algo aí que eu participei de bastante treinamento, né? Tive bastante curso. E eu aprendi algo em relacionado a isso, que foguete não tem ré. E aí a gente vê que o ser humano ele tem uma grande capacidade de criar, Transformar, né? de transformar as coisas. Então, assim, o ser humano, ele por si só, ele já tem uma capacidade de grandeza. E quando Deus vem e fala para ele, revela para ele, olha, você vai ser grande, né? É Deus revelando algo que já é do ser Já é humano, natural, né? que é criação dele. Nós somos criatura de Deus. Então, Deus ele já colocou uma capacidade de grandeza em nós. Então, quando ele vem e afirma, olha, você vai ser grande, Vai ser grande. é porque é para você desenvolver, para você buscar essa transformação, né? Romanos 12:2 vai falar sobre isso, ó, transformar pela renovação da tua mente. Então, primeiro você vai começar na tua mente. Você vai começar a materializar as coisas para você poder alcançar essas grandes coisas. Então, assim, Deus tem algo interessante, e a palavra de Deus, ela é a verdade. E a verdade, ela tem destruído aí e tem trazido esperança, né, para o empresário, tem trazido Sim. esperança para o empreendedor. Um momento Porque de crise desse, né? o empreendedor, ele quer o quê? Ele quer alcançar o Alcançar e objetivo dele, a expandir. empresa dele quer, exatamente, expandir, expansão, ter lucro, né? Fluxo Sim. de caixa. Ele fica preocupado com o funcionário, né? Tem que pagar ali todo mês, tem que Imposto em cima arcar de com a imposto. responsabilidade, E fica pensando. imposto. Então, assim, o empresário, ele precisa disso. A esperança é Deus, é a palavra de Sim. Deus. Então, o Senhor Jesus, ele tem aí uma grande promessa, um grande propósito para poder liberar sobre a vida desses empresários, desses empreendedores, das pessoas comuns que trabalham, que são CLT, que estão ali, Estão né, ali se buscando, né? esforçando. Então, Sim. assim, Deus tem algo maravilhoso para cada um de nós, né? Cada um, ele tem uma parte ali, um Que movimento faz para poder fazer andar toda uma estrutura, uma estrutura, né? né? Você Um está corpo inserido. inteiro, né? Vários membros para fazer funcionar um corpo. Exatamente, a igreja ela funciona assim. Jesus, a direção ela está na palavra. Sim. E muitos empresários hoje ele pega isso daí. Jesus foi lá e falou, olha, o corpo, né, a igreja, ela tem muitos membros. Muitos Então membros. cada um ele tem uma função, ele consegue movimentar o corpo. E na empresa a mesma É a mesma coisa, coisa, cada né? um vai Cada um ter tem sua sua parte, função cada um ali, a faz sua sua. parte. Então, a palavra de Deus ela é incrível, cara, porque ela Incrível. traz algo interessante e as pessoas estão negligenciando Negligencia. e rejeitando isso, né? Isso O que eu, a palavra isso eu fala. vi muito na minha empresa, que a gente é uma empresa familiar, só que a cabeça queria ser cauda, a cauda queria ser cabeça,
o braço queria ser pé, o pé queria ser E braço. vira uma E vira uma desorganização. desorganização danada. E a gente começamos a passar uma crise, tanto espiritual quanto financeira, que fez a gente se alinhar. Fez a gente se alinhar em alguns pontos. Não tá mil maravilhas, mas o alinhamento de Deus traz crescimento, não adianta. A gente começa a tirar o que não presta, começa a cortar aonde não tá funcionando mais, já começa a estancar o sangue onde tá vazando, e começa a colocar curativo, remédio, e vai funcionando e vai caminhando de pouquinho em pouquinho. E uma coisa que eu falei, né, muitas as pessoas olham pra gente, pra quem conheceu a gente há muito tempo, né, principalmente a galera do Paraná, conheceu muita gente, eh, sabe que se olhar pra nossa situação hoje, não, vocês estão vivendo uma crise, vocês falaria igual a mulher de Jó falou, amaldiçoa esse seu Deus e morre. Se olhasse pra gente hoje. Só que uma coisa que eu falei pro meu pai, cara, eu sei de onde eu saí. Eu sei o que eu passei. Eu sei o que a gente passou junto. Eu sei o vale da sombra da morte que nós passamos junto. E hoje eu tô vivendo no céu. Hoje eu vivo no céu. Ah, mas tá faltando dinheiro. Ah, mas tá faltando aquilo, faltando aquilo. Ah, isso, outra coisa. E, na verdade, não tá faltando nada. A gente nunca teve nada. A gente tá usufruindo daquilo que Deus nos deu. E hoje, com direcionamento, a gente vê uma expansão assim extraordinária que, com a nossa capacidade, com o nosso potencial, a gente nunca ia alcançar. Mas com a instrução de Deus, colocando pessoas capacitadas, pessoas certas, em parcerias certas, fez com que a gente começasse a ver um novo horizonte, novos objetivos e novas metas. Antes da bênção, antes do milagre, existe o caos. O caos. Existe a desorganização, aonde a palavra de Deus ela fala que a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Aleluia. Então, quando isso acontece, é que Deus ele está falando para você, ó, arruma a sua casa, Arruma. organiza a sua casa, a sua empresa, vai lá, deixa bem Agitadinho. estruturada, bem organizada, porque quando vier a bênção, você vai estar preparada. Quando vinha o milagre, você vai estar preparado. Preparado para E, receber. Né? e isso não vai ser um peso para você. Não. Você não vai olhar como um peso, né? Por isso que o pastor Alexandre ele falou ali sobre a bênção, porque aí as pessoas reclamam de carregar a bênção, porque é Porque não tá pesado. preparado. É porque não está preparado. A gente vê Exatamente. Pedro lá na beira do barco. Ah, eu sei pescar. Pesquei a noite toda, mas não pesquei nada. Eu tô desanimado. Aí Jesus chega e fala, ó, joga do outro lado ali. O cara era carpinteiro, o cara quem sabia de pescaria. Aí ele, não, vou obedecer, né? Vou fazer o que O Jesus tá milagre falando. acontece. O milagre aconteceu. E como é que puxa o peixe pra dentro se não tem força? O que tem que fazer? E o interessante disso daí é porque quando a bênção vem, ela vem com um peso. E esse peso, quando você não consegue sozinho, você chama o outro para Tem te que ajudar. chamar, é a galera E aí toda. a bênção ela acaba alcançando as pessoas Mais ao seu pessoas, redor. né? Então assim, não é Transborda, só né? para você carregar. Não é só pra Essa gente. é a mensagem que Jesus quis passar. Não é só para você a bênção. Nada Você tem que nesse, chamar o outro nada nessa terra próximo. é nosso, né? É pra transbordar. Aí, é uma coisa que a gente fala, é vida abundante, que é o nosso tema do mês. A abundância é ter mais do que necessário, é fluir mais do que cabe dentro daquele recipiente. E quando isso acontece, né, consecutivamente, quem está à volta acaba recebendo também. E quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente não liga mais se é o nosso inimigo, se é uma pessoa que a gente conhece, se é uma pessoa que a gente não conhece, se é o nosso amigo, irmão. A gente só quer fluir, porque sabe que quanto mais a gente fluir, mais continua. Mais Exato. continua. É que nem a botija de azeite com as botijas. Enquanto tinha botija, o azeite não parava de cessar, de sair, né? E quando acabou a botija, aí acabou, aí cessou. Mas se a gente tem pessoas para poder fluir na vida delas, consecutivamente nós vamos transbordar, transbordar, e as pessoas não vão entender o milagre que está acontecendo. Né? Mas a gente sabe que é direcionamento de Deus. A gente sabe que é Direcionamento de Deus. Deus se direcionando a gente. E a palavra ela é tão interessante que você vai ver a parábola das 10 dracmas, que quando ela perde uma e ela começa a procurar, ela começou a fazer o quê? Organizar a casa dela. É. Começou a colocar as coisas no lugar, começou a Vamos dar limpar, uma tirar, limpadinha. até encontrar. Então, quando você organiza, você encontra um propósito, algo que você perdeu. Sim. E é algo que é valioso para você, né? Uma dracma era valiosa para ela naquela época. O interessante E é que ela comemorou né? depois E ainda. o interessante é que ela comemorou porque ela achou algo que já era dela. Exatamente. Por quê? Por causa da organização. Organização. Por causa da gestão. Toda empresa hoje, sem gestão, ela morre. Morre. Ela falece, irmão. Não aguenta muito tempo. No país que nós estamos inseridos, que é um país de quebra empresário,
Exatamente. A gente tem que ter esse pensamento de fluir e de ter organização, porque senão, filhão, não vai pra frente não, não vai. Ah, aí hoje o que tem mais, né? Você é muito novo para poder empreender. Você é muito novo para poder fazer. E uma coisa que o pastor falou para mim, o pastor Alexandre, falou, cara, Jesus chamava só gente nova, cara, com energia para fazer as coisas. Gente que tava disposta a fazer novo, por quê? Porque o chamado é assim, é para você começar desde cedo, é para você correr atrás e ser transformado. Não adianta você querer, depois que deu tudo errado, tu já tá cansado, desanimado, não queria viver o chamado do Senhor. Não, é quando a gente tem energia. E esse canal ele serve para isso, ele serve para despertar os jovens, despertar essa geração que está alienada, né, com ensinamentos aí, ensinamentos que não são que tem valor, né? E uma pergunta que eu queria fazer é o que mais atrapalha os jovens hoje em viver esse propósito, viver esse empreendedorismo que Deus nos chamou, tanto de ser pescadores de homens, quanto ser pessoas de posições grandes na sociedade. O que o senhor tem para me dizer sobre isso? Eu acho que o jovem hoje ele tem uma dificuldade em assumir responsabilidade. Eu vejo isso também. O jovem hoje ele tem essa dificuldade, por causa disso ele pensa que ele tem que aproveitar a vida. E acaba aproveitando E nada. ele tem que divertir, ele tem que fazer as coisas Que não faz nem sentido. que é balada, que é não sei o quê, que é Sim, brincadeira, que é joguinho e tal. E isso daí tem atrapalhado ele a assumir responsabilidade. a Se você responsabilidade, né? vê um jovem hoje que assume responsabilidade, você vai ver ele com 30 anos se divertindo. Sim. E é uma coisa que muitos empresários e muitos coaches falam, né? Eu prefiro trabalhar que nem um escravo por uns 5, 6 anos e viver como um rei, 20, do que viver como um rei 5, 6 anos e viver como escravo 20. E isso é real, porque às vezes a gente gasta a nossa energia com uma curtição momentânea Sim. e acaba que quando chega a verdadeira porque chega a responsabilidade. Sempre chega. Independente do que você seja, como você seja, sempre chega a responsabilidade. E na hora que ela chega, se você não estiver preparado, já E aí era. a gente vê o jovem hoje brincando, vê o jovem hoje curtindo, fazendo algo ali que lá na frente ele pode fazer Sim, na realidade, na né? verdade, né? Que é usufruir de um bem, de uma estrutura, né? Um patrimônio grande, porque ele assumiu a responsabilidade cedo. Cedo. Só que ele vai chegar aos 30 anos e ter que assumir responsabilidade, e ele vai achar muita dificuldade. Muita, porque já vai estar cansado. Já vai estar cansado, ele já vai estar olhando aí, já tô Já vai velho, já não olhar, tem vai olhar para os condição. amigos usufruindo daquilo que Aquele que vive. assumiu Sim, responsabilidade cedo, ele conquistou, ele é uma coisa que eu alcançou. tinha muito medo de chegar aos 30 anos nessa situação. E uma meta que eu coloquei na minha vida, que até os 30 anos eu ia estar estável. E por alguns anos eu negligenciei isso, cara. Com 18 anos eu falei, não, eu vou casar, vou criar minha família, vou correr atrás dos meus sonhos. 20 anos eu casei. Pá. Aí foi uns 2, 3 anos, só ladeira abaixo. Meu Deus, o que tá acontecendo? Não, não vou deixar não. E quando a gente chegou aqui, eu tava bem desanimado mesmo, assim, com algumas coisas em questão do ambiente financeiro. Estava muito bem espiritualmente, assim, com a obra do Senhor, mas em questão de perspectiva, não tinha sonho, não tinha objetivo. Na minha casa não tinha uma TV, não tinha um sofá, não tinha uma cama boa, não tinha nada. Porque o meu pensamento estava cauterizado com o que eu fui ensinado, né? Que dinheiro é sujo, que eu não devo correr atrás da riqueza, que não sei o quê, que isso, aquilo. E esse ensinamento acaba que faz com que uma geração se torne uma geração pobre, uma geração miserável, porque acaba colocando aquilo na cabeça e não fluindo naquilo que é a verdade do Senhor. E ele a Bíblia fala, né? Conhecer a verdade vos libertará. Não é só a verdade do ambiente espiritual, mas sim do ambiente emocional, do ambiente financeiro, do ambiente familiar. Se a gente conhece essa verdade, tudo começa a superabundar. Então a gente começa a viver uma vida mais alegre, uma vida mais feliz, independente das crises e dos momentos de dificuldade, a gente fica feliz. Só que é aquele negócio, responsabilidade. É assumir essa responsabilidade, que é o difícil hoje para os jovens, né? Então, uma frase aí para vocês, jovens: assuma a responsabilidade que vocês vão crescer.
Então assuma a responsabilidade. A responsabilidade, ela vem acompanhada da emoção do jovem, né? O jovem, ele tem uma emoção muito aflorada, né? E essa emoção, ela se torna uma ansiedade para o jovem. É, E aí ele não consegue ter o controle o controle. emocional. E aí, por causa disso, ele não consegue assumir responsabilidade. E aí, porque ele fica Ansioso. apavorado, fica ansioso, corre para um lado, corre para o outro, não vê saída, e ele acaba desistindo fácil. Porque o controle emocional tá abalado. Eu Balada. quero. Emocional é Ele não, necessário, cara. ele não decide o que ele quer da vida, o que ele quer alcançar na vida. Por isso que ele não consegue assumir responsabilidade. Mas no dia que ele fizer isso e falar, não, eu vou assumir responsabilidade, eu vou ter um objetivo na minha vida. E aí ele vai buscar instruções, e aí um estudo que eu recebi, né, nos treinamentos, uma frase que o palestrante ele disse, olha, existe uma pesquisa que foi feita por alguns estudantes em Harvard, que fala que as 5 pessoas que você mais convive, ela vai te influenciar Vai na te sua influenciar. vida, né? E se você estiver inserido no meio dessas 5 pessoas, você vai acabar se tornando parecida com Se elas. tornando. Então escolha suas amizades, né? A responsabilidade é isso, é você saber quais são as amizades a qual você está escolhendo para você caminhar. E isso é muito interessante porque a Bíblia ela fala sobre Fala. isso, né? Fala da gente. Ela fala sobre você andar com sábio ou andar com louco, com tolo, Com tolo. né? Então, esses estudantes, eles foram lá na Bíblia, lá na verdade. Foram lá na verdade, pegaram Fala, a não, pera verdade. aí, deixa eu pegar isso daqui. Ainda que Só que eu funciona. vou fazer uma pesquisa. Ele foi lá, o jovem, ele é muito bom nisso, né? Ele tem esse ânimo de correr atrás. Ele fala, não, eu vou fazer o teste. Pra Eu ver vou provar o que está escrito nessa palavra aqui. Pra ver se é verdade. Pra ver se é verdade. E a verdade, ela é revelada. Então, o jovem foi lá, pegou, colocou assim, não, vou colocar 5 pessoas aqui, vou fazer um teste, tem um certo tempo aqui, e essa pessoa que vai conviver com essas pessoas, ele vai começar a ser parecido com elas. Vai. E é isso que a gente vê hoje em dia. É o normal, né? A maioria do jovem que não sabe escolher a amizade que ele tem, que ele Fica perdido. coloca ali, ele acaba sendo influenciado de maneira errada. De maneira que o mundo lá fora, né, que a sociedade impõe muitas coisas ruins, também coisas boas, mas só que a maioria escolhe coisas ruins, que é só diversão, que é só uma vida sem gestão, né? Sem gestão. Ela não consegue gerir a própria vida dela, então ela vai através da cabeça do outro. E eles acham. O jovem hoje acha que gestão só é questão financeira, não é financeira. Não A é só gestão financeira. ela é inteira, é emocional, espiritual, é financeira. Tudo você tem que saber gerir, senão você se perde. E uma coisa que a gente tem feito, a nossa salinha da lapidação. Para quem não sabe, nós temos uma salinha da lapidação e eu convido vocês, jovens, convido vocês, irmãos da igreja, a fazer essa salinha. Uma sala qualquer na igreja ou qualquer canto que você possa ter na sua casa, para você convidar pessoas com objetivos e sonhos iguais, ou né, pessoas que querem crescer e lapidar. E lapidar. É uma joia preciosa, uma joia bruta, e vão se lapidando, porque diamante lapida diamante. É simples, é só diamante que lapida diamante. Então, naquele lugar vocês vão resolver problemas espirituais, emocionais, conjugais, familiares. Resolvendo esses problemas, vocês começarão a direcionar energia, objetivos, sonhos e fazer planejamento. Naquele lugarzinho da lapidação, vocês vão começar a ver que 90% de tudo é preparo, é organização e 10% é trabalho. Quando você começa a fazer isso, organizar a sua mente, organizar as suas coisas, lá na salinha da lapidação, é 90% do tempo. Tudo acontece lá. Lá você vai chorar, lá você vai errar, lá você vai sonhar, lá você vai colocar sonhos em papel, vai escrever. Só que 10% só daquilo vai sair para fora. E uma coisa que foi engraçada, o povo tá vendo, a gente fazendo isso, né? Caravela Talks, alguns outros empreendimentos ou outras coisas que nós estamos fazendo. As pessoas começaram a perguntar, ei, o que vocês estão fazendo? Ué, vocês estão aí, isso aí é um culto aí que vocês estão fazendo, vocês estão numa sociedade secreta aí, só entra convidado só, e quando sai transformado, o que tá acontecendo? Nada, é lapidação, é diamante lapidando diamante.
Às vezes a gente é um diamante, só que bruto. Então as pessoas não conseguem enxergar valor nisso. Só que diamante tem que identificar diamante. E aqui a gente tem uma jazida de diamante dentro dessa igreja aqui, dentro desse ministério, que a gente tem sido lapidado dia após dia e tem saído para fora, né? Sonhos, objetivos, mas com gestão. Sem gestão, sem planejamento, não vai para frente. E voltando para o planejamento, né? Do início do vídeo, no início do capítulo aí, qual que foi a maior diferença que o senhor identificou quando o senhor começou a planejar a sua vida? Que a gente tem, né, milagres que acontecem e muda a situação, mas tem o planejamento. Quando você identificou que você planejou e chegou no resultado, qual que foi esse momento? Como é que foi a sensação desse momento? É, essa sensação, ela é maravilhosa, né? Porque antes do planejamento vem a gestão, Gestão. né? Você organizar primeiramente. Quando você organiza, você vai ter uma clareza, né? Quando você tem ali uma boa gestão, você vai ter clareza. E quando você tem clareza, você vai conseguir planejar. Porque a maioria das pessoas inverte isso. Ela começa a planejar Planejar antes sem. de gerir, antes de trazer Não ali sabe nem uma o recurso que organização. tem. Exatamente, ele não tem clareza. E ele vai fazendo Só planejamento, vai fazendo as coisas sem quero ir pra pensar, sem Disney, imaginar. quero ir pra Cancún, quero Isso. viajar, quero comprar um carro, Quer uma comprar um casa. carro, uma casa, mas não sabe como, da onde que vai vir o dinheiro, da onde que vai vir, Aí né? vem e mete um financiamento Qual o doido. trabalho que eu vou ter? Então, você vai ver aí muitas pessoas endividadas, muitas pessoas com financiamento pagando juros Juros altos, altos e abusivos abusivos aí pelos bancos, porque ele planejou antes de de gerir o gerir negócio, antes de organizar a vida financeira dela. Isso Então, é. primeiro a gente faz ali uma organização, primeiro ali a gente faz uma gestão, depois a gente entra no planejamento. Depois a gente vê ali, coloca o objetivo, coloca a meta para alcançar, porque a gestão é tudo. A gestão ela é a gestão emocional, a gestão financeira, a gestão profissional, gestão de tempo, gestão familiar. Tem vários tipos de gerir a sua Gerir. vida. E a gestão financeira é uma delas, que tem impactado muitas empresas e Sim. muitas pessoas físicas também nesse país, né? Que a gente precisa disso, de organização financeira, e muitas pessoas não sabem disso. Não sabe, né? Não. Na verdade, o Brasil em si, né, a gente vai ver aí que a média de 80% dos brasileiros não tem essa gestão e acaba chegando num resultado que é o que nós temos hoje, né? Pessoas endividadas até o pescoço, desesperadas, né? Sem perspectiva. É uma coisa simples, gerir uma coisa. Uma coisa que a gente percebeu que a gente não tinha tempo para poder fazer os projetos. Um faz faculdade, o outro trabalha, um tem família, tem filho, não sei o quê, o outro está passando um processo difícil. É, convidados que têm, né, tem os seus dia a dia, sua rotina. Como é que nós faz? Aí nós começamos a botar no papel. Não, precisamos fazer um cronograma, precisamos ver tempo, precisamos ver momento, lugar, espaço para poder. Vamos gerir, vamos gerir? Vamos organizar primeiro? Aí nós organizamos, calculamos tudo que nós tínhamos em mãos e vamos pro planejamento. Vamos planejar para tal dia dar, tal horário, tal coisa. Vai dar, algum momento vai dar alguma coisa errada, isso é normal. Não, o planejamento, a gestão e o planejamento não te impedem de que tenha imprevistos. Vai ter imprevistos, mas já vai estar adicionado. Então, lá nessa gestão, você vai ver o tempo, aí você vai colocar lá imprevisto. Pode acontecer um imprevisto. Na hora que você planejar, você já vai ter ciência que pode acontecer um Sim. imprevisto naquele tempo, naquele momento. E uma coisa que a gente começou a ver, que a maioria do tempo que a gente tinha livre era de noite. Então a gente começou a fazer muitas coisas à noite. E eu comecei a ver uma produtividade muito maior. Porque aonde eu achava que eu não tinha tempo para fazer nada, eu encontrei tempo. Mas primeiro a gente teve gestão, planejamento para poder chegar no resultado. Exatamente. E a gestão, ela é algo interessante porque ela é a saúde da empresa, Sim. né? Ela é a saúde da sua casa. Da sua casa. Se você não tiver uma boa gestão financeira, um bom recurso ali para bem administrado, você acaba falindo a sua empresa, Fale. falindo o seu negócio E a e sua família. falindo a sua casa, né? Porque o seu relacionamento, ele vai ser abalado por causa disso. Vai. Não vai ter dinheiro para trazer alimento para sua casa,
não vai ter dinheiro para levar seu esposo para assistir um cinema, comer Sim. um lanche, E esses ou fazer um passeio. esses momentos são importantes. São muito importantes. E o empresário, ele não vai ter dinheiro para pagar funcionário, não vai ter dinheiro para pagar aluguel. Então, assim, a gestão financeira é a saúde da empresa. Sim. Se a gestão não tiver bem organizada ali, o empresário ele fale. Vale. E Na quando hora. ele falir, ele vai olhar e falar, cara, o que Fica que eu frustrado fiz, né? Como que foi? O que aconteceu? Depois que ele vai começar a buscar informação, para buscar poder se. aprender. Então, assim, antes de você montar um negócio, você precisa aprender a gestão financeira, precisa aprender a administração. É uma coisa que a gente fez uma reunião da empresa e, e foi falado na reunião. Não, a gente já sabia que ia chegar nessa situação. Eu falei, então nossa gestão tá errada, cara. Você não pode contar que o seu planejamento vai chegar num caos. Não é isso. As pessoas têm essa mania, né, de planejar já esperando o pior. Planeja por o pior acontecer. E tem que ser o contrário, a gente tem que planejar para que o pior não aconteça. Então, Exatamente. a gente fazendo essa gestão, sabendo os recursos que temos, e o pessoal, equipe e tudo, quando a gente fizer um planejamento, é para fazer com que os imprevistos não aconteçam. As situações críticas não cheguem a sair do papel. O planejamento, ele é preventivo, ele é uma Sim, prevenção, né? aí tem gente que planeja para dar errado. Eu falei, não, tá errado. Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Não, nós estamos invertendo aqui os valores, estamos invertendo os nossos objetivos, tá errado. Eu não tô aqui para ser empresário de empresa falida, não. Não, vamos mudar isso aí. Jamais, né? É, A gente que lida com bastante empresa, bastante empreendedor, a gente vê aí que existe uma dificuldade nisso. Existe a dificuldade do empresário ele entender sobre isso, sobre administração, sobre gestão financeira, porque ele acaba misturando todas as mistura, coisas, né? mistura. Ele mistura as coisas pessoais com as coisas da pessoa jurídica, e isso daí tem Esse é, atrapalhado a empresa de avançar, de crescer e alcançar aquele planejamento. sim, Porque ele inclui tudo junto, faz uma mistura lá. faz a mistura, e aí ele não sabe, ele não vai ter clareza O do que negócio é que tá dele, se o acontecendo? negócio dele tá dando lucro ou não, se o negócio dele tá dando bom ou não, Se tá no né? caminho certo. E aí ele vai olhar na última linha lá, opa, tá dando lucro. Só que o lucro ele consome na vida pessoal dele, consome Sim, em tantas acaba outras coisas que ele faz. é Ele uma faz coisa compromisso sem ter clareza, sem saber do que tá ali, né, sem cara? saber como que vai funcionar. E aí ele fala, a empresa não tá dando lucro, vamos ter que fechar. A empresa não tá dando lucro, vamos ter que fechar. E E às aí vezes é é só a gestão que tá só a totalmente gestão, só a organização, só separar ali algumas separada. coisas. É uma coisa que acontece muito em empresa familiar, né? Muito, Eu vejo acontece isso muito. pela nossa empresa. E de outros parentes nossos que também têm empreendimentos. Questão de família, a gente consegue. A gente confunde muito, cara. Confunde muito em negócio com família. Negócio com família não funciona, cara. Não funciona. E a gente vê muitas pessoas, não, eu não prefiro não trabalhar com família exatamente por causa disso, porque não sabe Sim, diferenciar. sim. É porque essa daí ela envolve uma questão emocional, sabe? Uma questão emocional, porque você tem um vínculo ali Cinco. de casa, né? Você tem um vínculo familiar, e isso É um daí pai, é um filho, é um ele irmão, é um tio. acaba pensando, não, aqui eu posso todas as Ah, coisas. não é assim, né, cara? E não funciona assim, porque você é um órgão fora do outro, né? Você não tá mais dentro da sua casa, onde Não, você pode chegar, abrir a geladeira e pegar o que você quer. tem que Não, ter você está num negócio onde tem outras pessoas inseridas, tem inseridas, né? terceiros ali que também dependem daquilo. Então, muita gente aí confunde, né? A empresa familiar. Tem empresa familiar que dá certo, mas Dá, a só gente que vê aí. Mas tem que não ter é gestão, né? fácil, Tem que ter né? gestão. A gestão, ela vai ajudar isso, né? A organização. Então a gente vê que o empresário aí, ele tem muita dificuldade em organizar a vida financeira da empresa dele, do negócio dele. Então É, ele acaba fechando as portas, né? E a gente não quer que ele feche a não, porta, nosso objetivo é né? A trazer. gente quer que ele avance, que ele cresça, que ele prospere, que os funcionários que ele colocar dentro da empresa dele também prospere, Sim, que ele veja isso, né? Mas só que para ele ver isso, ele precisa administrar, ele precisa gerir. E aí, quando ele começa a ver, ter clareza ali, colocar no papel, ele vê que a empresa dele está dando lucro, ele vê que a empresa dele está gerando ali para ele receita, né? receita.
E aí ele Aí ele começa. começa a ver aonde está sendo consumido, né? Onde está saindo, ele está tendo muita despesa. E ele Sim. começa, opa, estou gastando muito com isso aqui. Então ele começa a diminuir a despesa, aí aumenta mais o lucro. O cara começa a ter uma Aí, clareza, né? Ah, se eu comprar um material antes, uma matéria-prima antes, eu consigo economizar tanto. Ah, eu sei que eu não vou usar por 6 meses, mas eu consigo economizar, porque tá subindo. e a gente vê que ele vai começar a precificar o serviço ou o Sim, produto dele corretamente. Porque quando ele tem uma organização que ele vê que ali é. a receita, a despesa, ele começa a fazer um depara, um compara, então ele vai olhar e falar: opa, estou precificando o meu produto errado, Tá. estou E é o precificando que o meu acontece muito, né? serviço da forma errada. Acontece muito que o cara fica acostumado com o valor, Sim, nem tem a capacidade de ver se tá subindo, se tem imposto em cima, se tá aumentando o valor da a matéria-prima. infração, A ela inflação tem um grande poder nisso, né? E muitos empresários ele não não faz consegue esse cálculo. mexer com isso porque Tá tudo, ele não tem uma gestão, ele tá não tudo consegue bagunçado. ver ali, opa, eu gastei muito com isso, opa, o meu fornecedor antes eu pagava R$ 1.000, agora eu tô pagando 1.500, mas meu preço eu não mudo. Sim, uma coisa que a gente percebeu, dentro de 6 meses o vidro já subiu uns 11%. Então, um vidro que era R$ 100 o metro foi para 111. E a galera não percebe isso, que parece pouco, né? Parece pouco. Mas a gente não tá falando de R$ 100, a gente tá falando de 100 mil. É 1 milhão. Então, já começa a dar uma diferença muito grande. E essa falta de gestão é que quebra os caras, porque os caras vão orçar. A gente trabalha com fachadas de vidro. A gente vem orçar uma fachada, a gente dá um valor, os caras falam, nossa, tá alto. Mas nosso preço tá dentro do que tá calculado, porque a gente tá atualizando todo dia, porque sabe que aí o cara pega o serviço, o empreendimento mais barato, sem ter essa gestão, não dá 3 meses o cara abandona a obra. E acontece muito isso, muito, porque são pessoas que não gerem bem a sua empresa e a gestão é totalmente desleixado, o planejamento é de qualquer jeito e o resultado é só uma bagunça. Aí você E o vê, resultado é a falência. a gente vê muitas construtoras, né, reclamando, né, sobre a mão de obra. Mas eles também não querem parceiros, né, qualificados, porque eles tentam buscar o preço mais barato. Na E verdade, o resultado é a dívida, tá? Muitos empresários contraem muita dívida, fazendo muito financiamento, muito empréstimo, e aí ele não consegue arcar com com as parcelas, não parcelas consegue arcar com a responsabilidade de ter que ali todo mês ter que pagar as pagar. parcelas, ter que pagar o banco, aquele compromisso que ele fez. Porque ele quer tampar um ombro fazendo outro ombro, né? Quer tampar um buraco cavando outro. Exatamente. Aí é onde ele se afunda ainda mais. Já é terrível, cara. Porque ele não tem a gestão financeira, É gestão financeira, rapaziada. Gestão financeira é a chave. né? E a pessoa física é a mesma coisa. A pessoa física, ela tem um grande problema e a gente precisa citar isso daqui. Qual que é o problema das pessoas comuns? Pode incluir um empresário junto também, que é o consumismo, A gente né? consome demais, né? O A consumismo, gente consome coisas desnecessárias que não ele é um precisa. grande fator aí que tem prejudicado as pessoas na questão emocional. Né, em uma frase a qual eu até mencionei no propósito, no estudo que a gente está fazendo, é que a emoção ela acaba comprando, né? Você Hum. acaba consumindo, porém a razão ela vai validar isso. E aí quando você compra, você chega na sua casa, aí você vai olhar o produto, você vai olhar aquela situação e fala assim, Meu cara, eu não Deus. precisava disso. Meu Deus, pra que eu comprei um jet Por ski que que eu novo? comprei, né? Fui lá, comprei uma Hilux, Aí eu falei, comprei não, uma Maroc zero, preta. Tô nem andando tô bem. precisando disso agora, O cara. cara com 4 carros na Ao garagem, invés de eu comprar IPVA a alta. fazenda primeiro, depois É, compro. com as cabeças de boi pra render ali. Não. Não, aí você vai olhar as pessoas hoje, ela agindo por emoção, Emoção. agindo ali no momento da ansiedade. Então ela vai olhar o produto, ela vai comprando. Ela olha o produto, ela vai comprando. Então, uma parte importante aí para você entender, as pessoas que estão do outro lado aí entender, que a emoção ela compra e a razão vai validar, Valida. né? E também tem uma outra situação que eu gostaria de mencionar aqui a respeito disso, é que quando nós, né, começamos ali a adquirir, a consumir muitas coisas, a qual não é necessário para nós nos perdemos no descontrole, né, da nossa gestão financeira. E uma parte importante disso é que a visão.
né? Aquilo que você vê, aquilo que você coloca diante dos seus olhos, você começa a querer, a desejar. Então, muitos empresários hoje, primeiro ele constrói uma visão. Sim. Primeiro ele enxerga a empresa dele aonde ele quer chegar. Então, para você hoje que está aí do outro lado, começa a ter uma visão aonde você quer chegar. Que aí quando você começa a ver isso, você vai começar a gerir o seu negócio, gerir a sua vida e planejar ela da forma correta. Uhum. Porque quando você vê um produto, você compra. Então, quando você vê o seu negócio Você lá na compra ele. frente, você vai comprar ele. Brilha os Então, assim, a olhos. visão ela é muito importante. Então, aquilo que você vê, então você tem que aprender a ver outros tipos de coisa, né? Sim. Não só ficar olhando o Shopee, Mercado Livre, né? Shein. Aí você olha o Instagram ele é muito inteligente, então É, você pesquisa ali sobre um tablet ou sobre um notebook, nós falou que é um podcast, começou a aparecer um monte de coisa de só podcast. aparece ali os produtos para Material, você compra, comprar. iluminação, cadeira, começou a aparecer um monte. Meu Deus, o Exatamente. algoritmo tá ouvindo. Então, um ponto importante é você ter visão. É a visão. Visão e não ficar olhando as coisas momentâneas. Você tem que ter uma visão de longo prazo. Longo prazo, né? É onde você vai construir o seu negócio, é onde você vai construir a sua vida financeira, onde você vai conseguir ter um bom planejamento para você alcançar e conquistar grandes coisas nessa terra. Uma frase que a gente tem é: ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. O que o senhor tem a dizer com esse planejamento sobre ninguém cresce sozinho? Isso daí é um fato. Não tem como, a gente somos dependentes. A palavra de Deus, ela já é bem clara a respeito disso, né? Ela traz ali, ela é voltada à dependência de Deus, né? Sem Deus, Sem nós não Deus, somos nada. nada. E aí Deus pega e fala: Olha, eu vou criar o homem, mas eu também vou criar uma ajudadora, uma Auxiliadora. auxiliadora, porque É, ele não vai sozinho, ele não vai não vai. conseguir. Então, Vai precisar de ele alguém. vai precisar de um auxílio. Então, desde o início, desde a origem, é isso que nós precisamos aprender. E muitas pessoas não sabem disso, que desde a origem você já é conduzido a um auxílio, A ser auxiliado, a né? ser auxiliado. Então, você nunca vai conseguir algo sozinho. Você sempre vai precisar de alguém. E eu tive um irmão que ele já faleceu, já tem uns 2 anos, e ele tinha um certo problema que é essa questão de dependência. Ele não queria depender da De ninguém. gente, depender da mãe, do pai, então ele buscava muitas aventuras. Só que no final das contas ele acabava dependendo de alguém, Acabava sempre precisando, né? porque ele vai arrumar um trabalho e precisa de quem? Precisa de um patrão pra Precisa de poder. um patrão para pagar ele. Então ele depende do patrão de dar um trabalho para ele e pagar ele. O patrão precisa de outras pessoas pra poder fechar negócio. Exatamente. Então, assim, vai uma escadinha de dependência. Então, todos nós vamos depender Sempre de depender. ajuda de alguém e não tem para onde correr. Não tem. Tá bom? Isso é interessante pra gente, essa dependência, porque uma coisa que eu tive que aprender na, na paulada. Eu preciso de pessoas capacitadas, pessoas com sonhos grandes para poder impulsionar, para poder a gente crescer. E por muitas vezes eu já abri altos empreendimentos, já abri outras coisas. eh, eu sou muito novo, tenho 25 anos, mas desde quando eu comecei a trabalhar ali com uns 16 anos, eu sempre pensei em ser empresário, sempre pensei em ter o meu negócio, ter as minhas coisas. Então eu sempre corri atrás de tentar fazer coisas, fazer empreendimentos e correr atrás. E comecei a perceber que quando eu tentava sozinho, eu não chegava em lugar nenhum. Porque uma coisa que eu tive uma experiência, eu abri uma hamburgueria, no meados ali de 2020, acho que 2022, 2021. Tava bombando hamburgueria lá em Curitiba. E eu, cara, vou abrir uma hamburgueria, tá? Pô, tinha um marketing top, cara. Tinha uma ideia transformadora no mercado, não tinha ninguém fazendo aquilo. E eu, cara, vai dar certo. Comprei uma carne boa, fiz um blend gostoso de costela, aquele negócio que você chega, meu Deus, um creme de cheddar. Nossa, eu olhava assim pro hambúrguer e assim, falava, nossa, eu olhava o combo, top, top. O pão, fazia um pão caseiro. Eu amassava o pão, fazia caseiro, tingia o pão.
Aí eu comecei a perceber, eu faço pão, eu faço hambúrguer, eu preparo, eu vendo, eu entrego, eu fazia tudo, cara. E como é que vai pra frente? Não vai, não vai, não deu um mês, cara, não aguentei, não aguenta. Que eu trabalhava ainda na obra, trabalhava como azulejista, e tipo, não aguenta, o corpo não aguenta, porque a gente precisa de pessoas para poder fazer com que isso flua, para que as coisas aconteçam. Minha esposa esteve comigo, me ajudou, minhas irmãs me ajudaram, mas não é, quando um empreendimento ele é grande e tem muitas fases, não adianta, se você não tiver pessoas qualificadas, pessoas preparadas para te ajudar, para fazer crescer, a gente não cresce, a gente só fica estagnado. E eu tive que aprender do jeito mais difícil, na prática. Só que hoje, aqui no Caravelas Talks, nós estamos trazendo conhecimento e experiências para que você não precise fazer isso, para que você não precise quebrar a cabeça, mas que você, com direcionamento, gestão e planejamento, você alcance seus objetivos. E esse episódio, ele é um episódio inicial dessa série, mesmo, da gente trazer conhecimentos facilitado e um acesso livre para todos que desejam crescer. E a gente vai estar aí é, trazendo mais informação. A gente já está chegando no final. Eu sei que a gente tem bastante coisa. Esse aqui vai ficar pro segundo episódio, hein, cara? O pastor Luiz vai vir pro segundo episódio. Mas antes de finalizar, Newton, eu Calma, quero... calma, eu vou deixar você falar. Vou deixar ele falar. Só que eu quero que vocês compartilhem as suas experiências aí embaixo para que a gente possa trazer para o próximo episódio, trazer experiências, trazer perguntas para o pastor Luiz responder. E para a gente finalizar tudo isso, pastor Luiz, seu direcionamento aí, seu direcionamento para eles. Então, Newton, eu trouxe aqui alguns fatores a respeito do início que a gente falou sobre as regras, né? Que para você ter uma organização financeira, você precisa seguir a regra, né? E a regra é não gastar além do que ganha, ter clareza da receita e da despesa, ter uma reserva financeira e ter uma renda extra. Regrinhas, né? Básica, 4 regrinhas básicas. E tem alguns fatores que te impedem você de alcançar, né? De realizar, né? De cumprir essas regras. E eu quero trazer aqui para a galera aí do Caravela Talks, né? Que está aí influenciando grandes jovens, né? Grandes empresários aí que está nascendo, né? Nesse mundo. Então, assim, uma direção aí para você ter uma boa gestão financeira e que está te atrapalhando a cumprir algumas regras, que você controle a sua emoção, né? Que você possa adquirir o autocontrole da emoção. Ele é um fator muito importante, porque ele que vai trazer uma direção aí, uma clareza para você conseguir, né, seguir as regras. E o segundo é o tempo. Né? Muitas pessoas acham que não tem tempo para poder organizar a sua vida financeira. Ele não quer dispor de tempo para chegar ali e ficar anotando, ó, esse aqui é receita, entrou tal, tal, esse aqui é despesa tal, despesa X, despesa Y. Então muitas pessoas não querem ter esse trabalho, né? E não quer dispor desse tempo. E aí ele começa a dar desculpa do tempo. E aí tem um terceiro. O terceiro é você priorizar, né? Olhar, não, as pessoas hoje não olham porque o que é importante. Ele vai olhar para a organização financeira, para a gestão financeira e vai falar assim: não, isso aqui não é importante para mim, não é prioridade para o meu negócio, para a minha empresa. Primeiro eu preciso vender, eu tenho que vender. E esquece de gerir. Então, assim, que você tenha prioridade na gestão, na organização financeira. Que aí esses 3 fatores, que é a emoção, que é o tempo e a prioridade, ela vai te ajudar a cumprir as regras. Então, esse é o direcionamento que eu quero trazer para vocês aí, Caravela Talks, né? A galera que está acompanhando aí o canal, que está seguindo, que está comentando, está compartilhando. Informação é importante. Que você seja aí usado, né? Seja uma pessoa que ame o próximo, né? E quer ver o próximo alcançando e conquistando. Então, compartilhe aí com as pessoas, né? Isso daqui informação, a gente acaba brincando, né? Que é importante, só que muitas pessoas não valorizam as informações, né? Um curso, um estudo que a maioria
dos pastores hoje acaba entregando gratuito, as pessoas não Não valorizam, valoriza. né? E a gente vê aí que é uma dificuldade das pessoas de aceitar. Então, assim, aí você vai ver outras igrejas que estão cobrando, né? Que estão lá e falam assim, não, vou Fazendo. colocar um valor aqui, e você vai ver crítica de ambos os lados. Os Né? dois lados tem. Crítica, por que, que o pastor não cobra? Por que, que o pastor está cobrando? Então, assim, crítica vai vir e não tem para onde correr, Sim. né? O importante é a informação que está sendo liberada ali e para aquelas pessoas que estão aprendendo e estão aplicando na vida dela, pessoal, na empresa dela e está prosperando, porque esse é o propósito de Deus, que você prospere, que o seu negócio flua, né? Que você Cresça. alcance e conquiste e cresça, né? E investe no reino, que quando você semeia bem, você investe no reino. E o reino, ele vai trazer o retorno para você, vai Sim. trazer o retorno para sua empresa, vai trazer o retorno para sua casa. Sim, E todas as áreas, o né? reino de Deus, ele é o propósito que ele trouxe para a terra. O reino não é a placa de igreja, né, pastor? Não é placa de igreja, o reino é pessoas, Sim. né? Jesus, ele veio, ele estava pregando, ele estava falando, olha, é chegado a vocês o reino de Deus. Sim. Então, o reino de Deus, ele está vindo até nós. E é um reino próspero, né? E é um reino próspero, é de abundância. Jesus, ele não veio trazer. Ele veio pelos pobres, mas não para deixar O povo deixá-los pobre. pobres. O povo Ele veio para deixar, Veio pros veio pobres. para os pobres para poder fazer o pobre ser próspero, Amém. abençoado, rico, em tudo, abundante, né? E nós estamos aí com o estudo Caminhos para Abundância e Prosperidade, né? Vai estar liberado no canal do Sim. YouTube também aí. A gente vai deixar galera os arrobas aí compartilhar. Então, assim, tá sendo benção, está sendo maravilhoso e Deus tem isso daí para trazer para nós. Então, quero agradecer o convite, agradecer Amém. a galera aí, toda, Nós que agradecemos. né, a estrutura aí abençoada. Então, que Deus prospere e abençoe isso aqui e que vocês alcancem grandes coisas também Amém, amém. para a glória de Deus, né? Vai ser bênção demais. Vai ser benção demais. E prepara para o segundo episódio, hein? O segundo episódio vai ser práticas. Práticas. Vamos falar sobre experiências vivas. E com direcionamento, né? Nós tem que gastar esse off, nós tem que gastar. O cara tem conhecimento demais. Então, rapaziada, finalizando, né, esse episódio abençoado do Caravela Talks, eu queria convidar vocês a compartilhar, a se inscrever no canal, a compartilhar esse episódio com alguma pessoa que você sabe que tem potencial, que sabe que tem é um diamante bruto e que precisa avançar. Então, compartilha, se inscreve, chama a galera, comenta aí embaixo experiências, comenta também lá no nosso Instagram, no nosso TikTok, vai lá. O arroba do pastor vai estar à disposição de vocês, tá? Ele, como contador, ele também vai estar à disposição. Se você, que é do Mato Grosso, aqui da região, precisa de um contador de qualidade, aqui no maior podcast do Brasil, no maior podcast do Brasil, nós temos o maior contador de Cuiabá e de Mato Grosso, cara. Então, são pessoas capacitadas que estão aqui para te ajudar. O arroba dele vai estar aí, o Instagram. A gente também vai ter marcando aqui o Instagram da igreja sobre o propósito, para que vocês possam ver. E é isso aí, rapaziada. Venha fazer parte desse crescimento, venha fazer parte dessa nova história. Nós vamos estar aqui para compartilhar coisas reais e verdadeiras. Não estamos aqui para falar, encher linguiça ou falar coisas que a gente não botou à prática. A gente está falando daquilo que é real. Por isso que a gente tomou muito cuidado quando a gente veio planejar. A gente veio planejar para falar aquilo que é real. Por isso que a gente colocamos que a gente começa com o que a gente tem, com as experiências que nós temos, com a estrutura que nós temos, e conforme a gente for crescendo, a gente vai melhorando e nos capacitando e trazendo mais e mais para vocês. Aquilo que eu não souber, a gente vai trazer pessoas capacitadas. Aquilo que as pessoas não souber, nós vamos atrás para poder trazer mais pessoas. E daqui a pouco vai ter umas 60 cadeiras aqui, quase um talk show ao vivo, assim, um monte de gente falando e comentando. E para quem tá preocupado aí com o segundo host, né, que não tá aparecendo na câmera, calma que ele tá aqui atrás, tá? A galera tá todo mundo aqui. Então, eles vão continuar aparecendo aí no canal. E é isso aí. Muito obrigado por você ter participado e ter assistido até agora e até o próximo episódio, beleza?